Fala galera, beleza? Tudo bom? Como é que vocês estão? Eu me chamo Anjo, tá? Sou fundador do Anjo Digital. Anjo é meu apelido. Então, vamos lá. Continuando aquela aula lá, aula 2, tá? Do sistema de chamado, como prometido, a simulação do chamado. A música aqui tá demais. Então, vamos começar lá. Então, como eu tinha conversado com vocês, o sistema que eu vou utilizar aqui é online. Ele é free, né, até um certo ponto, mas dá para mostrar aqui rapidamente como é um gerenciamento de serviços de TI, tá? Eu já deixei ele pré-aberto aqui para mostrar para vocês. E aqui é o painel de controle dele. Ele é bem básico, né? Nesse exato momento não tem nenhum chamado em aberto. Para vocês terem uma ideia, esse é o sistema de chamado que eu geralmente uso para gerenciar meus clientes, né? Até para a gente criar o hábito de sempre estar registrando e documentando os processos, né? Os atendimentos, o que foi feito, o checklist que foi gerado naquele processo, o laudo técnico que foi apresentado da solução daquele problema. Então, é interessante vocês utilizarem uma plataforma de serviços a este fim, né? De buscar sempre o processo, né, organizacional, né, do atendimento, de uma forma bem simples, bem dinâmica. E isso tá incluído dentro da metodologia, né, de documentação ITIL, que aí depois vocês procurem um pouquinho sobre isso. E mais para frente eu vou gravar uma aula, tá? Já está em produção sobre ITIL. É uma aula exclusiva, única e exclusivamente para ITIL, beleza? Então, prosseguindo, né? Vai ser bem básico aqui, bem prático, para tudo que a gente já vivenciou na aula 1 e na aula 2. Como a gente faz a abertura de um chamado, como a gente classifica, prioriza, enfim. A gente vai trabalhar a simulação, tá? Não cheguei a cadastrar tudo nessa simulação aqui, mas vocês vão ter uma dimensão bem legal sobre isso. Então, ó, a abertura de chamado, como eu tinha conversado para vocês, né? A gente basicamente, quando a gente faz a abertura do chamado, esse chamado vem ou pelo portal de serviço, que é esse que vos apresentam, tá? Vos falo, enfim, que apresenta a vocês, onde o cliente ou solicitante ele é cadastrado na plataforma e tem acesso a fazer a abertura de chamada através do portal. Outro canal que ele tem à disposição é a central de serviço. O que é central de serviço? É uma determinada linha dentro de uma hora que lá tem um script lá, é tipo Disk 1 para falar com Service Desk, Disk 2 para falar com Field Service, Disk 3 para falar com o time de infraestrutura da parte de redes, Disk 4 para tratar chamados relacionados a banco de dados. Enfim, é nesse caminho. Então, quando ele disca 1, aí, sei lá, dentro do Service Desk. Então, dentro desse menu, Disk 1 para abertura de chamado, Disk 2 para status de chamado. Aí a pessoa lá, disca 1. Discou 1, aí você já tem uma forma meio que padrão de você entrar em contato com o usuário, né? Service Desk, Andrielson, bom dia. Com quem falo, por gentileza? Aí o cliente lá explica a situação dele, de lá que você vai identificar. Vamos dizer que ele fez a abertura de um chamado relacionado a incidente. Então, se é incidente, é um problema. Primeiro, a gente precisa identificar qual que é o problema do cliente. Então, o que é legal ter na descrição do chamado para facilitar seu atendimento, se for um encaminhamento para um suporte de segundo nível, de terceiro nível. Então, tipo, primeiramente o contato do usuário, ou o telefone ou o e-mail. Vamos citar aqui que simular com o meu, tá? 991831812. E-mail anjodigital@gmail.com. Qual que é o problema do usuário? Descrição do problema. O usuário relata indisponibilidade da ferramenta, vamos dizer, de e-mail. Se é empresarial,
né, e-mail empresarial, se não for e-mail particular, enfim, a gente está colocando uma simulação com N situações. Acontece só com ele ou com mais usuários? Então você tem que fazer essa pergunta para o usuário. Usuário, desculpe, vamos lá. Usuário, obrigado por aguardar. Poderia me relatar se acontece só com você esse problema ou se acontece com mais pessoas? Você tem essa informação? Se ele tiver, beleza. Acontece com mais de uma pessoa? Sim. Quantas pessoas na sua localidade estão com esse problema? 9. Então, o impacto para a utilização desse e-mail é crucial para você? Se ele disser que sim, sim, preciso encaminhar e-mail para os meus fornecedores, assim, assim, assado, para poder gerar um pedido, enfim, um pedido de venda. Então, o impacto é 100%. Horário da falha. Vamos botar de agora, 9h38. Gosto sempre de botar a data próxima. Então, é 7 de janeiro de 2022. Localidades afetadas. Saberia informar se acontece só no seu escritório ou você tem um conhecimento que acontece com mais alguém? Só no meu escritório. Então, vamos dizer, Recife, escritório de Recife. Se ele fosse mais de um escritório, escritório João Pessoa, escritório Maceió, tá? Escritório Teresina. Quais foram os sistemas impactados? Como ele só relatou a questão do e-mail, então você só coloca e-mail empresarial. Você poderia me informar seu login de acesso ao e-mail? Sim, Anjo Digital. Existe alguma evidência que o problema foi relatado? Se ele está dizendo que é um problema, né, e esse problema causa indisponibilidade dele, somente desse sistema, ele tem que sim evidenciar o problema, beleza? Então, como é que eu vou fazer, né? Como é que eu vou evidenciar? Então, assim que o usuário encaminhar por e-mail não, desculpa, como ele está com o e-mail indisponível, uma ação que você consegue, já que ele só está com o e-mail indisponível, é você solicitar o IP para acesso remoto. Porque quem vai coletar a evidência é você. Como ele está com indisponibilidade do e-mail, ele não consegue lhe encaminhar. Outro canal, isso para o lado pessoal, é a gente utilizar as ferramentas de chat, né? De rede social de chat através de telefonia, né? Que é o caso do WhatsApp ou do Telegram. Então, nesse aspecto, aí você solicita que o usuário tire um print screen da sua tela do celular do problema e encaminhe pelo telefone da central da parte de WhatsApp. Senão, você vai ter que solicitar um IP de acesso remoto e você vai ter que fazer o acesso remoto ao equipamento. De uma forma bem prática, eu gosto muito de utilizar o Google Remote, tá? Para meus clientes particulares. Já para empresas, né? Aí o acesso é variado de várias ferramentas. A gente pode conversar numa aula para frente algumas ferramentas de utilização de acesso remoto a equipamento, que vai desde o terminal Service, MSTSC-V. Deixa eu ver se sobe aqui. Sobe. Então, pode se utilizar dentro de um domínio, né? Se a sua empresa que você trabalha lá, ela tem um domínio registrado, um domain control, e você consegue acessar equipamentos através do remote control, né? Do MSTSC-V, você consegue fazer o acesso remoto a esse equipamento. Porém, é um acesso remoto intrusivo, ou seja, vai apresentar uma tela de confirmação de acesso lá para o usuário, tá? E, consequentemente, ele vai sair do login dele e vai entrar o login do administrador, ou seja, do suporte técnico que vai fazer o acesso remoto. Eu não gosto muito de utilizar essa ferramenta,
porque às vezes o usuário está com algum material que não foi salvo, enfim, e durante esses acessos remotos pode apresentar indisponibilidade, ou ele pode perder o arquivo, e para restaurar pode estar corrompido. Então, a gente utiliza ferramentas que ele só libera a tela e a gente consegue evidenciar isso dentro do login do acesso dele. Como eu falei, lá para frente a gente pode conversar a respeito disso, para a gente falar um pouquinho mais sobre ferramentas de acesso remoto, para fazer esse tipo de coleta de log, de evidência, acompanhar com o usuário, prestar o atendimento remoto, né? Se for uma questão simples, você através do acesso remoto você consegue fazer. Mas isso é um assunto para uma outra aula, beleza? Se vocês tiverem interesse realmente de participar disso, de conhecer esses ferramentas de acesso remoto, eu posso mostrar isso para frente. Então, a gente voltando aqui à nossa abertura de chamado, né? Sei lá, ele informou um IP lá, 192.168.0.12. E eu já deixei, como já está aqui o contato, seu contato é o WhatsApp, usuário? Sim. Você utiliza Telegram? Sim. É o mesmo contato? Sim. Beleza? Então, foi-se identificado que acontece com mais de um usuário, certo? Se acontece com mais de um usuário, e vamos dizer que aquele setor lá, vamos dizer que é o setor de vendas, né? As 9 estações de trabalho do sistema lá, da parte de vendas da empresa Alfa, estão sendo impactados porque o e-mail está indisponível. Então, a classificação do chamado é alta ou é urgente? Vamos lá. Se for urgente, está gerando impacto financeiro. Se não for urgente, for uma ferramenta administrativa, é alta. Está gerando impacto, mas não é financeiro, pois existem outras ferramentas que ele pode driblar essa indisponibilidade. É isso que vocês têm que entender. Então, vamos dizer que é alta. Qual que é o contato principal do usuário? É aquele que já está cadastrado? Deixa eu ver um aqui. Pronto. Vamos dizer que a empresa é a Oficina da Moda. O contato principal é a Vera. Então, aí qual que é a descrição final, o assunto, tema da abertura do chamado, né? Então vamos lá. Eu sempre coloco, se for para um cliente particular, eu sempre classifico como onde é o escritório que está apresentando o problema, o usuário responsável, a empresa, vamos dizer, Oficina da Moda, e o problema, ferramenta de e-mail indisponível para o setor de vendas. Sei lá, vamos dizer que eu vou botar um anexo aleatório aqui, mas só para vocês terem uma ideia que existe a possibilidade de anexo. Então, coloquei um anexo aqui. O status do chamado vai ficar aberto, né, que ele está sendo criado. O grupo que vai fazer o atendimento do chamado, tá vendo? É o Service Desk de nível 1. Olha como é legal você assistir todas as aulas para você entender como é que funciona o fluxo de atendimento de chamado. Então, vai para o Service Desk nível 1. Por que, André Ellison? Vai para o N1. O N1 precisa identificar, priorizar, classificar, adicionar informações pendentes, verificar se é um atendimento de nível 1 para ele reter o chamado e resolver, ou ele vai precisar realizar um encaminhamento. Por isso que tem que passar para o nível 1. Então, o grupo inicial de atendimento é o nível 1. Se eu precisar colocar alguma tag, eu coloco e criar o chamado. Então, a base aqui do chamado já criado. Se vocês observarem aqui, ó, no canto direito, ó, tem detalhes do contato do cliente. Tem um histórico de linha de tempo dos chamados que ele já tinha aberto. As informações principais do cliente. Do lado, a prioridade no atendimento. A que grupo está destinado. E as informações do chamado.
Só para vocês terem uma ideia. Beleza? Então, pessoal, vamos retornar lá ao raciocínio. Então, foi aberto um chamado, como eu mostrei aqui, né? O ticket 16 da empresa, né? Vamos dizer que o nome da empresa é SD, Service Fácil. Então, deixa eu dar uma atualizada na página aqui. Então, ó, na página já foi identificado que foi aberto um chamado para o cliente Vera Silva, né? No escritório de Recife. Ela é o ponto focal para atendimento de mais informações, o nome da empresa e qual que é o problema. Então, o CSDesk que pegar o chamado vai precisar fazer tudo aquilo que a gente conversou, a descrição do chamado, se está correto, se falta alguma informação, se existe log, se as evidências estão eminentes, né, se apresenta o erro de fato, se o acesso remoto está disponível. Então, ele não precisa entrar em contato com o usuário por telefone. Então, ele já pode utilizar as ferramentas de chat, ou se for um cliente particular, ele pode conversar com WhatsApp, Telegram, né? E se o cliente empresarial utilizar essas ferramentas também, ele consegue fazer. E se o cliente não tem nenhuma ferramenta que possa se comunicar e é único por telefone, então o CSDesk de nível 1 também está autorizado a fazer o contato com o usuário e fazer o atendimento. Então, pessoal, basicamente, isso é um sistema de chamados que ele está bem espelhado com o que as empresas, né, de grande porte, de médio porte, utilizam hoje, né, no seu dia a dia, né? É interessante passar isso para vocês de uma forma prática sobre isso, para vocês terem uma vivência, né, de fato, o que é o Service Desk, né? Como ele faz a abertura do chamado, como ele classifica, como ele prioriza, quais informações ele precisa buscar, os logs. Então, a ideia aqui dessa fase 2, né, da aula 2, né, que a gente ficou de falar sobre sistema de chamado e como é uma abertura de chamado. E na aula 2 a gente explicou, né, a gente teve uma teoria bem em cima disso e eu queria apresentar isso na prática. Pois é, está aqui, tá? A gente simulou a abertura de um chamado para um cliente, onde a gente fez toda a categorização. É só pausar o vídeo, tá? Para ver em detalhes. E se houver dúvidas, né? E vocês quiserem entrar em contato conosco para a gente tirar essas dúvidas, ou você coloca em comentário aqui no canal do YouTube, tá? Ou vocês entram no grupo de apoio aqui do Anjo Digital. A gente criou um grupo de WhatsApp para esse fim, tá? Para auxiliar vocês no entendimento, né, e do funcionamento da abertura do chamado, né, o gerenciamento dele, a classificação, enfim, tudo, né, sobre o chamado. Então, para você ter uma ideia, como isso é importante nos fundamentos do CSDesk. O analista, né, ou técnico de nível 1 tem que ter esse senso crítico e analítico para, durante a utilização da central de serviço, da URA, aquele contato direto com o cliente, ele buscar todas essas informações. Lembra que o CS10 nível 1 ele é a ponte entre o cliente e os times de tecnologia. Ou seja, ele é que vai fazer a tradução tanto para um lado quanto para o outro. Por isso que é importante você ter a presença do multi-skill. Guardem essa palavra. Se vocês não souberem o que é, tá? E depois que pesquisar não ficou claro o que é multi-skill, a gente grava um novo vídeo, uma nova aula e a gente dedica ao multi-skill. Por que eu digo isso? O multi-skill ele tem que dominar ou ter um conceito básico de vários subgrupos dentro da área de infraestrutura. Vamos dizer que ele precisa ter conhecimento em cloud, ele precisa ter conhecimento em redes, ele precisa ter conhecimento em segurança, ele precisa ter conhecimento em domínio do processo, né, na gestão do negócio de TI. Ele precisa conhecer os sistemas operacionais e todas as aplicações que tem dentro dele. Isso é ser multi-skill, né? E hoje em dia, as empresas, além de procurar o multi-skill, que fica dentro do hard skill, as empresas também estão procurando soft skill. Guardem essa palavra. Eu tenho uma aula para frente sobre isso, mas eu só vou
inserir essa aula mais para frente. Se houver necessidade, comentem, compartilhem, falem nos grupos, que a gente faz uma aula, a gente para o que a gente está fazendo e a gente faz uma aula para explicar o que é soft skill e hard skill, né? Isso relacionado ao mercado de tecnologia na função de Service Desk e de outras funções de field, de data center, como eu comentei aqui, que são as experiências que eu tenho, mas que pode auxiliar você na entrada do mercado de trabalho, tá bom? Então, espero que ficou claro aí, né? Que fique claro essa questão da abertura de chamado. Foi bem rápido, bem prático. Eu expliquei. Quem perdeu a aula 2, parte 1, né? Que a gente fala de sistema de chamados, eu vou tentar deixar o card disponível. E também vou deixar na descrição dessa aula, dessa videoaula, o vídeo 1 sobre fundamentos de Service Desk e o vídeo 2 sobre sistema de chamados, tá bom? O que é que eu quero dizer com isso? Tenham um bom dia, se inscrevam no canal, curtam o vídeo, é muito importante. A gente precisa saber até onde vai a interação do chamado, do vídeo. E é isso, pessoal. Desculpem aí qualquer coisa, desculpem o cenário, as palavras trocadas, mas é isso. O Service Desk é vivência diária, né? E talvez eu não seja conhecedor pleno, mas eu tenho uma boa vivência e estou aqui para aprender todos os dias, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.